Deus outorgador, o revestimento de poder para a transformação e capacitação de uma vida cristã segura, plena e eficaz. Estamos falando do Paráclito, Espírito Santo, adjuntor, consolador. O clima na última ceia era de pura tensão e melancolia. Os discípulos conseguiam sentir o peso nos ombros de Jesus. Sabiam que algo definitivo e doloroso estava para acontecer. Tentando acalmar o coração daqueles homens que deixaram tudo para segui-lo, Jesus começa a falar sobre a casa do Pai, sobre mansões celestiais e promete que vai preparar um lugar para eles. Ele olha para o grupo e diz: com mansidão, e vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Tomé, sempre pragmático, interrompe logo: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? É aí que Jesus pronuncia uma de suas frases mais icônicas: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Nesse momento, Filipe deixa a ansiedade falar mais alto. Ele dá um passo à frente, com os olhos brilhando de expectativa. Achando que finalmente entenderia o grande mistério, Filipe interrompe Jesus com um pedido que parece simples, mas carrega uma profunda incompreensão espiritual, Senhor. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O pedido de Filipe ecoa na sala. Ele provavelmente estava esperando uma grande teofania, uma visão mística e extraordinária de Deus se manifestando nas nuvens ou em glória visível. Algo que resolvesse todas as dúvidas do grupo de uma vez por todas. Jesus olha profundamente para Filipe e com um misto de tristeza, paciência e profunda afeição, responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. O olhar de Jesus deve ter desarmado o discípulo. O Cristo estava explicando que a busca de Filipe pelo Deus invisível já tinha terminado. O Pai não seria revelado em um raio ou em um trono distante ali na sala. Ele já estava revelado nos olhos, nos milagres, no amor e na própria presença de Jesus, bem na frente deles. Jesus continua, consolidando a identidade divina que compartilhava com o Criador. Não crer que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Filipe, silêncio. A narrativa mostra que a resposta para o anseio humano de ver a Deus não estava em um evento místico futuro, mas no relacionamento diário e na fé com o homem que estava prestes a dar a vida por eles na cruz. O pedido de Filipe mostra-nos o Pai e a resposta de Jesus revelam algumas das camadas mais profundas de toda a teologia bíblica. Quando analisamos o que estava acontecendo ali, o significado se divide em pontos principais: a cegueira do cotidiano, o perigo de não enxergar o sagrado na rotina. Jesus diz: há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Filipe passou cerca de 3 anos caminhando, comendo e conversando com Jesus. Ele viu milagres e ouviu os ensinamentos mais puros do mundo. Mesmo assim, ele ainda esperava um espetáculo, uma manifestação grandiosa com raios, nuvens ou anjos, para finalmente acreditar que Deus estava ali, ou significado. Aqui é um alerta sobre a nossa própria distração espiritual. Às vezes, procuramos Deus em eventos extraordinários e ignoramos que Ele já está agindo no nosso dia a dia, nas coisas simples e nos relacionamentos cotidianos. Jesus é o espelho perfeito de Deus, a encarnação, para a mentalidade judaica da época. Ver a Deus era algo impossível e perigoso. O próprio Moisés só pôde ver as costas da glória de Deus. Quando Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai, ele quebra esse paradigma. O significado teológico é revolucionário. Deus não é um ser distante, abstrato ou inacessível. Quer saber como Deus pensa? Olhe para o que Jesus falou. Quer saber como Deus reage diante da dor humana ou do pecado? Olhe para como Jesus tratou os marginalizados e os doentes. Jesus é a face visível do Deus invisível. A unidade perfeita e inclusão mútua. Jesus complementa dizendo que ele está no Pai e o Pai está nele, e que as obras e palavras não são dele, mas do Pai. Isso mostra que a autoridade de Jesus não era delegada como a de um profeta comum que diz assim:
diz o Senhor. A ligação era de essência e identidade. Eles operavam em perfeita sincronia. Se Filipe rejeitasse ou não compreendesse Jesus, ele estaria automaticamente deixando de conhecer o próprio Deus que afirmava buscar. Vamos explicar isso por partes, versículo por versículo. De um jeito bem simples. Eu e o Pai somos um à base de tudo. Nos capítulos 8, 10 e 14, Jesus deixa claro que ele e Deus não são dois deuses separados, mas compartilham da mesma vida e essência. Em João 8 e 19, quando os fariseus perguntam onde está o Pai dele, Jesus responde: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Em João 10 e 30, ele é ainda mais direto. Eu e o Pai somos um. Em João 14 e 10, na conversa com Filipe. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? O que isso significa de forma fácil? Imagine uma fonte de água e o rio que corre a partir dela. A água da fonte e a água do rio são a mesmíssima água. Jesus é o rio que trouxe a fonte, o Pai, até nós. Eles são um em propósito, em amor e em divindade. Para que eles sejam um, assim como nós somos um, o convite para nós. Jesus não guardou essa união só para ele. O plano sempre foi nos incluir nesse relacionamento familiar divino. O ápice disso acontece logo depois. Na grande oração de Jesus no capítulo 17, que conclui todo esse ensinamento que começou no capítulo 14, em João 17, 21-22. Jesus ora por nós dizendo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para que sejam um, como nós somos um. O que isso significa de forma fácil? Jesus estava dizendo que a mesma intimidade, o mesmo amor e a mesma ligação que ele tem com Deus, nós também podemos ter. Nós fomos convidados a sentar à mesa e fazer parte da família de Deus. Vivendo em perfeita harmonia com Ele e uns com os outros, o papel do Espírito Santo e a efusão como isso acontece na prática, aí vem a grande pergunta. Como um ser humano cheio de falhas pode ser um com o Deus Santo? É aqui que entra o Espírito Santo e o conceito de efusão, que significa um derramamento abundante. Como uma jarra de água sendo despejada até transbordar, Jesus explica isso a Filipe e aos outros no mesmo. Capítulo 14, em João 14, 16-17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade. Habitará convosco e estará em vós. E, no versículo 20, Jesus resume o mistério. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim. E-U-M-V-S. A explicação definitiva, o Espírito Santo é a efusão, o sopro de vida. O amor vivo de Deus que é derramado dentro de nós, pense assim. Jesus estava ao lado dos discípulos fisicamente, mas ao enviar o Espírito Santo, Deus passa a morar dentro de nós. É como colocar um sachê de chá dentro de uma xícara de água quente. O chá entra na água, a água entra no chá, e os dois se tornam uma coisa só. A efusão do Espírito Santo é o que torna a união real. É o Espírito de Deus em nós que nos conecta diretamente a Jesus e, por consequência, ao Pai. É por isso que Jesus disse que era melhor ele ir embora, João 16:7. Porque enquanto ele estivesse na terra, estaria limitado ao corpo físico. Mas o Espírito Santo poderia habitar no coração de cada ser humano, tornando todos um com Deus ao mesmo tempo, para que essa fusão espiritual aconteça na nossa vida prática. Precisamos entender que Deus já fez a parte dele. A água do Espírito já foi derramada. O nosso papel agora é abrir os canais para que essa água flua e transforme quem somos. Na teologia, chamamos isso de cooperação com a graça, baseado no que o próprio Jesus ensina entre os capítulos 14 e 15 de João. Aqui estão as atitudes práticas de como podemos atuar para que essa fusão aconteça. A chave da permanência estar plugado na tomada. Logo após falar sobre o Espírito Santo no capítulo 14, Jesus usa a metáfora perfeita para a fusão no capítulo 15. A videira e os ramos, o versículo. Permanecei em mim. E-U-M-V, como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. João 15:4. Como atuar? A fusão exige constância. Um ramo não se funde à árvore se for colado e descolado todo dia.
Trazer isso para a prática significa criar uma rotina de conexão diária com Deus, menos através de momentos de silêncio. Oracle sincera conversar como quem conversa com um amigo. E leitura dos ensinamentos de Jesus é manter a mente sintonizada nele enquanto você trabalha. Estuda ou lava a louça. A chave da guarda das palavras. Alinhamento de mente. A fusão não é apenas um sentimento místico, ela mexe com a nossa vontade e com as nossas escolhas. O versículo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. João 14:23. Como atuar, guardar a palavra. Significa alinhar a nossa mente com a mente de Cristo. Quando você estiver prestes a tomar uma decisão, reagir a uma provocação ou fazer uma escolha difícil, pergunte-se: essa atitude me aproxima ou me afasta da presença de Deus? Quando escolhemos agir com honestidade, perdão e justiça, estamos abrindo espaço físico e mental para a morada de Deus em nós. E você? Já permitiu que essa fusão transformasse a sua vida? Ou ainda está vivendo no seu próprio limite? Ative o sininho e não esqueça o like.